Hoje com o pastor Joseph Prince. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Sabe, nós não podemos dizer, eu queria ter uma fé maior, uma fé mais forte. A Bíblia diz: a fé vem. Quando você não tem fé, a fé vem. E como a fé vem? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir ali tem a ideia de ouvir continuamente, é ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então agora mesmo quando você se assenta, relaxa e recebe a palavra de Deus, a fé virá. A fé virá a ti. Amém? E se a sua fé já é forte, ela pode ficar mais forte ainda. Amém? Glória a Deus. Então é importante que nós sempre cresçamos na fé. O apóstolo Paulo certa vez falou assim, a sua fé que sempre cresce. Quando ele falava para os crentes de Tessalônica, ele disse a fé de vocês que sempre cresce. Isso é lindo. Eu quero esse tipo de fé. Eu quero que a minha fé cresça e cresça muito. Glória a Deus. Algo sobre a fé que faz com que Deus olhe para uma multidão e determine um alvo, que é em cima daquele que tem fé. Quando você tem fé, você atrai a atenção de Deus. Sim, amém. Sabe, a multidão apertava Jesus e tocava nele, mas um toque da fé, na extremidade das suas vestes, nas orlas das suas vestes, o fez parar, virar-se e olhar para aquele que tinha fé. E ele falou isso para ela, que sofria de uma doença. Por muito tempo, Jesus disse, a tua fé te sarou. E se ler cuidadosamente, a Bíblia diz que aquela mulher tinha ouvido de Jesus. Assim a sua fé veio. Jesus falou a sua fé, falando para aquela mulher, a sua fé te sarou. E como ela tinha fé? Bem, a Bíblia diz que ela tinha ouvido de Jesus. Ela, ouvindo de Jesus, foi tocar nele por trás e tocou nas orlas das suas vestes. Porque ela dizia consigo mesma, se eu tocar nas suas vestes, eu serei sarada. E é o mesmo para nós. Toda vez que vamos receber a palavra, vamos crer para recebermos a palavra de Deus. Amém? E não se esqueça, o Senhor Jesus é a palavra de Deus em carne. E quando você recebe a palavra escrita, você está recebendo Jesus na sua palavra. Às vezes eu oro assim, antes de abrir a palavra, eu só digo, quando eu vou estudar, eu digo, Senhor, eu venho a ti agora por tua palavra. E é assim que vamos ao Senhor Jesus, na sua palavra. Amém? Mas também em oração, quando você fala, Jesus, eu venho a ti, mas olha, você pode também ir a Jesus quando a palavra se tornar viva. E você diz ao Senhor, Senhor, eu venho a ti pela tua palavra. Porque a Bíblia diz que Jesus explicou as coisas concernentes a si mesmo nas Escrituras. Amém? No caminho de Emaús, com os 2 discípulos. O Espírito Santo ama explicar as coisas das Escrituras concernentes a Jesus. Neste verso, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. A palavra ali, na verdade, é palavra de Cristo. Rematou Cristo. A palavra de Cristo, a palavra concernente a Cristo. Quando você fala de Jesus, a fé vem. Quando você ouve alguém falar sobre Jesus, a fé vem. Se você quer que a fé venha para o coração de alguém, você quer que a fé venha para alguém que você ministra. Não somente ore por ela, certo? Mas compartilhe a palavra de Deus com ela. Amém? Fale sobre Jesus. Let's talk about Jesus. The King of Kings is He. The Lord of Lords supreme, through all eternity. He's the great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Sim, vamos falar sobre Jesus mais e mais, e a fé virá para muitos corações, amém, e eles vão receber do Senhor, glória a Deus. A Bíblia diz, como eles ouvirão, se não há quem pregue. Olha, e este ouvir não é um ouvir como algumas pessoas dizem, eu ouço o Senhor falar no meu coração, e então eles dizem, por isso eu tenho fé, minha fé é muito forte, mas amigo, eu sei que o Senhor fala conosco hoje, e eu sei que é assim, que a Bíblia diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e Deus fala conosco por dentro. E a fé vem, é lógico, toda vez que ouvimos a palavra de Jesus. A fé vem quando o Espírito Santo fala ao seu coração. O medo vai embora e a fé se levanta, com certeza. Não há dúvida sobre isso. Mas, amigo, o contexto de a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Se continuar lendo, você vai ver como ouvirão, se não há quem pregue.
Então, o contexto da fé vem pelo ouvir da palavra e no contexto de pregação. É lógico que aquele pregador deve ser ungido pelo Espírito Santo. Então, precisamos ouvir a palavra de Deus através da boca de um pregador. E mesmo assim, toda vez que você vai à palavra e ouve aquela palavra pela boca de um pregador, você ora e diz: Senhor Jesus, eu quero ouvir a tua palavra, a palavra que tu tens para mim. Porque muitas vezes eu nem planejo falar algumas coisas e eu falo e eu chamo isso de atalhos, alguma coisa que eu não estava preparado para falar enquanto eu estudava para pregar. Mas, sabe, durante a pregação, o Senhor faz com que eu fale coisas, Ele coloca palavras na minha boca. E mais tarde, muitas vezes, recebemos testemunhos de pessoas que disseram: Pastor Prince, muito obrigado por falar aquela palavra, e aquela palavra eu não preparei, ou uma ilustração que eu também não tinha preparado, mas isso veio enquanto eu pregava, e esta é a palavra que aquela pessoa precisava. Então o Senhor sabe, não coloque a sua confiança em nenhum pregador, coloque a sua confiança em Jesus Cristo, e Ele vai falar ao pregador. E saiba que mesmo se o pregador não faz as coisas muito certas, o Senhor pode passar por cima disso, Ele é soberano. Você se lembra de Caifás? Ele era o sumo sacerdote naquele ano. E a Bíblia diz que, na verdade, ele profetizou que Jesus morreria pela nação. Ele profetizou isso, e a Bíblia diz que ele profetizou porque era o sumo sacerdote naquele ano. O Senhor coloca a sua, profecia na sua boca, como aconteceu com Balaão, e Balaão estava desviado, certo? Ele não era um homem de Deus. Mesmo assim, ele profetizou a palavra de Deus. É lógico que queremos pregadores ungidos, pregadores que são batizados pelo Espírito Santo, amém? Que pregam não baseados na sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e de poder. Sim, mas Deus ainda pode, às vezes, usar qualquer pregador, e olhamos além do pregador. Você quer fazer isso? Quando ouvir a palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Aleluia, nós falamos sobre como estamos em tempos tenebrosos e podemos literalmente ver este mundo envolvido com densas trevas. E não estou falando só da pandemia, mas estou falando do fato de que ao nosso redor podemos ver, por exemplo, na área da família, podemos ver todo tipo de ataque contra as famílias. Nós vemos homens de grande influência no mundo inteiro falando coisas como: a instituição do casamento está ultrapassada. Tem todo tipo de ataque contra a família, tentando perverter ou destruir os relacionamentos familiares. Também falam coisas como: é necessário uma vila inteira para educar uma criança. Se é uma vila de verdade no contexto que foi falado, eu respeito isso, mas saiba disso, que os pais são aqueles designados por Deus para educar as crianças. Meu amigo, o pai e a mãe têm autoridade do Senhor para educar os seus filhos. Não precisamos de uma vila, não precisamos ninguém lá de fora para influenciar nossas crianças, amém? Dias terríveis, todo tipo de ataque vindo sobre a família, não precisa casar mais. Você só precisa morar junto para descobrir se vocês realmente vão se dar bem. E geralmente isso causa destruição, geralmente isso acaba muito mal. Geralmente isso acaba muito mal, ok? Na maioria das vezes. E as estatísticas provam isso. Meu amigo, Deus é quem instituiu o casamento entre um homem e uma mulher, e a Bíblia diz que quando eles se unem, eles se tornam uma só carne. E desta união nascem os filhos que são abençoados. O desejo de Deus é abençoar os filhos. Isaías 44, no verso 3 diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, que são seus filhos, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Deus quer derramar o seu espírito sobre os nossos filhos e a sua bênção sobre os nossos descendentes, os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. E brotarão. Olha o que acontece quando o Espírito Santo vem, quando a sua bênção vem sobre os nossos descendentes. Aqui diz: e brotarão como a erva, como os salgueiros, junto aos ribeiros das águas. Olha, isso me lembra do Salmo 1. Amém? O Salmo 1 diz que será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que na estação própria dá o seu fruto, as suas folhas não murcham, e folhas falam de cura. As folhas da árvore da vida é para a cura das nações, a Bíblia diz. Então, as folhas não murcham, e tudo o que fizer, diz, prosperará. Tudo o que ele fizer, prosperará. Glória a Deus. Os seus filhos serão como árvores plantadas junto às águas. Isso não é lindo? Quando o Espírito Santo vier sobre eles,
Estamos em tempo de trevas. Mas Isaías 60 nos fala, e mais uma vez, eu não consigo parar de meditar nisso porque Deus continua falando comigo que estamos já vivendo esses tempos. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz. A mensagem de Deus é sempre mensagem de esperança em meio às trevas. Amém? Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E alguns dizem que este momento aqui vai ser no milênio, quando Jesus governar. Então a glória do Senhor será vista sobre nós, surgirá sobre nós. Meu amigo, aqui não é o milênio, porque no milênio não terá trevas. Jesus vai reinar. Aleluia! Amém? E não há trevas quando ele reina. Mas aqui fala de trevas, e não só fala de trevas, mas também fala de escuridão sobre o povo. Densas trevas em outra versão. Sobre todo o povo. Durante esse tempo, a Bíblia diz que sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória será vista sobre ti. E a Bíblia diz que os gentios caminharão à tua luz e os reis ao resplendor que te nasceu. Pessoas importantes que serão salvas nos últimos dias, e serão salvas porque eles caminharão à tua luz, a luz que surgirá sobre ti, amigo, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os teus olhos e vê. Todos esses já se ajuntaram, e vêm a ti. Teus filhos virão de longe. E aqui tem uma pequena dica divina, que Deus vai trazer de volta todos os desviados, filhos e filhas de Deus, do norte, do sul, do leste e do oeste. Amém. De longe, e tuas filhas serão criadas ao teu lado. Então o verás e serás iluminado. E o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti. E o mar também é uma figura das nações da terra. A abundância do mar. E quando fala sobre isso de forma corporativa, quando eles são vistos de forma corporativa, Deus sempre usa a tipologia do mar. O mar, como o mar agitado. O mar que não tem descanso, falando de pecadores. E aqui diz que a abundância do mar se tornará a ti. E eu te digo, igreja, que vai haver um evangelismo no mundo inteiro, um avivamento no mundo inteiro, e nações, muitas nações, vão encontrar a salvação para o seu povo. E por isso eu creio de coração que, nos últimos dias, vamos ver o maior avivamento de toda a história. E escute, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas dos gentios virão a ti. Interprete essa riqueza como você quiser. Depende de você. Mas a Bíblia diz que nessas trevas, quando o Senhor vir surgindo sobre nós, quando ele se levantar sobre nós, não somente vai ter evangelismo, mas a riqueza dos gentios virá para a igreja. Isso é o que Deus está falando. Durante esse tempo, qual será o foco de Deus? E lembre-se disso, que não tinha divisão em capítulos nos originais do hebraico do Antigo Testamento. Ok? Eles eram escritos em rolos. E se você olhar para o verso anterior ao verso 1, levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Se olhar essa expressão, levanta-te e resplandece, você vai ver que Deus está falando para levantar e resplandecer, porque ele acabou de falar algo. Ele quer falar algo a nós. Esqueça a divisão de capítulos e vamos ver o último verso do capítulo anterior. E diz assim: quanto a mim, esta é a minha aliança, com eles diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Você viu o contexto ali? Quando Deus disse, esta é a minha aliança. Uma aliança que Deus fez conosco. O meu Espírito, o Espírito Santo que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, mães e pais, não se desviarão da tua boca. Perceba, não desviarão da tua boca primeiro, e depois nem da boca da tua descendência, os seus filhos, e nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora
e para todo sempre. Então Deus disse que fez uma aliança conosco, e ainda diz que ele vai remover todos os pecados, é o que está dizendo no versículo anterior e foi citado por Paulo em Romanos, no dia em que eu tirar os pecados, quando eu remover seus pecados. E olha, aqui Deus disse que temos que levantar e resplandecer por causa desta aliança. E o meu espírito estará sobre ti, e sobre os teus filhos, e sobre os filhos dos teus filhos. Amigo, a promessa da nova aliança é, na verdade, o Espírito Santo. Deus prometeu o Espírito Santo. E aqui, nesta aliança, quando ele remove os pecados, o Espírito Santo vem. Glória a Deus. Ele vem sobre nós e ele tem palavras que Deus coloca na nossa boca. Sim, pode ser palavra das Escrituras, mas eu creio que o contexto aqui é falar no Espírito, orar no Espírito, aleluia. O apóstolo Paulo disse, agradeço a Deus que falo em línguas mais do que vocês. Como Pedro então sabia que aqueles que eram da circuncisão, que o seguiam, como eles sabiam que a casa de Cornélio tinha recebido o Espírito Santo? Se olharmos em Atos 10, diz assim, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se. Os judeus que vieram com Pedro, de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Maravilharam-se por quê? O Espírito Santo caiu sobre aqueles que ouviam a palavra, aqueles que estavam na casa de Cornélio, todos aqueles que estavam ali, porque Cornélio convidou muitos dos seus amigos romanos, e eles se reuniram na casa de Cornélio, que era um centurião romano. E aqui é a primeira vez que na Bíblia os gentios são salvos. Aleluia! Pedro estava lá, ele foi convidado para ir para a casa de Cornélio. Então, a Bíblia diz que o anjo que apareceu para este Cornélio, centurião romano, e na verdade ele não pregou para Cornélio, mas somente disse, envia alguns homens para um lugar, e lá vai estar um homem chamado Pedro, manda ouvir, porque ele falará palavras pelas quais você será salvo, você e a sua família. Isso é interessante, porque o anjo não tem a missão dada por Deus de pregar o evangelho. E por quê? Esses anjos são anjos de Deus, não foram salvos, porque não eram pecadores. Amém? E Deus nos deu o privilégio, nós que éramos pecadores, agora somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, recebemos esta missão. Isso não é para anjos, e o anjo apareceu na casa de Cornélio, e seria muito fácil, sabe, para Cornélio acreditar no evangelho, não é verdade? Porque era um anjo, certo? Mas, em vez disso, Deus falou para enviar mensageiros que trouxessem a Pedro. E Pedro falará palavras pelas quais você e a sua família serão salvos. Por isso, então, Pedro foi e pregou o evangelho para todos que estavam ali. E Pedro chegou na parte que diz, disso dão testemunho todos os profetas, que todos que nele creem recebem a remissão dos pecados. E falando ele ainda essas palavras, o Espírito Santo ama isso. Quando pregamos que por Jesus recebemos a remissão dos pecados. Hoje temos acrescentado todo tipo, sabe, de algumas qualificações para os pecadores, dificultando a salvação deles. E por isso, então, devemos pregar isso, que basta só crer no Senhor Jesus Cristo, como Pedro fez. Eles vão dizer, sabe de uma coisa? Você acha que é tudo tão simples, o Evangelho não tem nada a ver com essa graça irresponsável, com esse amor irresponsável? Não, amigo. Não estrague a beleza e a simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus fez toda a obra na cruz. O Pai sacrificou o seu Filho por causa do seu amor por nós. Amém? Foi um alto preço. Um alto preço. E Jesus sofreu muito. Jesus sofreu todos os tipos de agonia naquela cruz. Ele levou os nossos pecados. Ele fez isso. E é por isso que a fé simples no Senhor Jesus Cristo não é barata. Foi tudo comprado. E com um preço. Foi um alto preço. E para nós, a nossa parte é só crer. Não acrescente a isso. Deus não quer o seu pagamento. Acrescentar o seu pagamento quer dizer que Deus não pagou tudo. Eu tenho que acrescentar o meu esforço e também a minha devoção e acrescentar a minha, aquilo que você quiser. Não acrescente ao Evangelho de Jesus Cristo. Amém? É somente pela graça, pela fé que você é salvo. Aleluia! E então, Pedro falou a eles. Ele, na verdade, pregou uma longa mensagem. Mas quando chegou nessa parte, em qual parte do sermão?
que o Espírito Santo caiu sobre eles? Bem, pastor, no apelo, durante o apelo, não. Não aconteceu apelo naquele lugar. Pedro ainda estava pregando, e quando ele chegou na parte disso, dão testemunho os profetas, que por ele, todos os que creem vão receber a remissão dos pecados, o perdão dos pecados, o Espírito Santo caiu. E diz assim, e dizendo Pedro ainda essas palavras. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, eu não consigo sair disso aqui. Sabe, o Espírito Santo caiu é a palavra abraçar. É a mesma palavra no grego para quando o pai do filho pródigo abraçou o seu filho. Ele o abraçou. É o mesmo. Caiu. O Espírito Santo abraçou a todos eles. Abraçou todos eles com amor. Glória a Deus. Caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Que palavra que Pedro estava falando sobre remissão dos pecados. Olha que quando ele falou sobre Jesus ser o Messias de Israel, quando ele começou a ministrar esta palavra, o Espírito Santo não caiu. Quando ele disse aquela outra parte da sua mensagem, sabe, Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, o Espírito Santo não caiu. Ainda que isso seja lindo, glória a Deus, mas naquela parte que o Espírito Santo ama, quais palavras que Pedro estava falando? Por Jesus recebemos a remissão dos pecados. Oh, aleluia! O Espírito Santo ama essas palavras. E amigo, você pode entristecê-lo, mas também pode alegrar o Espírito Santo. O que alegra tanto o Espírito Santo? Que enquanto Pedro estava dizendo essas palavras, o Espírito Santo não esperou por ele para fazer um apelo. O Espírito Santo veio, caiu sobre eles, os abraçou. E os fiéis da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Até aquele momento, eles sentiam, sabe, que as coisas de Deus eram somente para os judeus, não para os gentios. Sabe, os gentios, eles estavam fora da comunidade de Israel, fora das promessas que Deus tinha feito para os pais. Abraão, Isaque e Jacó estavam fora. E eles já tinham experimentado o batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, em Atos 2. E aqui é Atos 10, eles ficaram surpresos, maravilhados, porque foi a primeira vez que aconteceu de os gentios, os não-judeus, receberem o Espírito Santo. E a pergunta é, como eles sabiam que eles tinham recebido o dom do Espírito Santo? E a palavra dom aqui para dom do Espírito Santo, lembre-se disso, é a palavra doria. Vamos falar disso depois. A palavra doria, o dom do Espírito Santo. Quando se trata da pessoa do Espírito Santo, é essa mesma palavra, doria, o dom do Espírito Santo. Não está falando dos dons do Espírito Santo, mas da pessoa. Ele é o dom. O Espírito Santo é o dom. E como eles sabiam que os gentios tinham recebido o dom do Espírito Santo? Como sabiam? Maravilharam-se. Tinha que ser algo físico, algo muito claro para verem, para se maravilharem e para confirmar que os gentios receberam o Espírito Santo. Vamos continuar lendo. A Bíblia diz, porque, aqui está claro, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Esta é a razão. Ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Hoje, nós desprezamos isso e falamos, olha, sabe, alguns podem receber o Espírito Santo e não falar em línguas. Olha, você não tem que falar, amigo, é um privilégio, você pode. Não tem que falar, você pode. Amém? E não somente isso, você sabe que Jesus falou para os discípulos, em Atos 1, ele disse, não saiam ainda, mas fiquem na cidade de Jerusalém e esperem pela promessa do Pai. Perceba essa frase, a promessa do Pai. Em Atos 1, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Viu que aqui diz a promessa? Ou seja, existe uma promessa, porque a promessa é um artigo definido, uma somente. Deus deu muitas promessas para Israel no Antigo Testamento, muitas promessas, mas eles sabiam sobre a promessa de Deus, a promessa do Pai, e muitas vezes, através dos profetas Isaías, Jeremias e outros profetas, Ageu, ele disse que ele derramaria o seu espírito sobre toda a carne, o profeta Joel, e tudo isto, então, está debaixo deste termo, com um artigo definido, a promessa do Pai.
Eles sabiam que era o dom do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz que a razão por que Jesus nos remiu da maldição da lei, ele disse: Cristo nos remiu da maldição da lei, se tornando maldição por nós, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão viesse sobre os gentios, para que recebamos o que? A promessa do Espírito pela fé. Então todas as bênçãos do Pai se resumem nesta. Como artigo definido, a promessa do Pai. Jesus falou para eles e eles não pediram explicação. Senhor, qual é a promessa do Pai? Parece que todo judeu já sabia e estava esperando. Então Jesus disse: fiquem em Jerusalém até receberem a promessa do Pai. Que disse ele: de mim ouvistes. Viu isso? Eles sabiam acerca do Espírito Santo, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizado com, ou no grego, no Espírito Santo, não muito depois destes dias. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Olha, amigo, eu quero falar isso, que tem alguns que creem que quando você é salvo, você já é batizado com o Espírito Santo. Não, amigo. Escute, quando você é salvo, você é a habitação do Espírito Santo. Não pode ser salvo sem o Espírito Santo. Amém? Quando você é salvo, você nasce de novo, você nasce do Espírito. Assim você nasce de novo, o Espírito Santo está em você. Mas uma coisa é ele estar em você, e outra coisa é você estar nele, batizado nele, imerso nele. É a expressão batizado no Espírito Santo. Uma coisa é quando eu pego um copo de água e eu bebo, certo? E a água agora está em mim. Mas é outra coisa quando eu pulo dentro de uma piscina. Agora eu estou na piscina, eu estou dentro da água. Imerso, submerso. A palavra grega, imerso, baptizo. Batizado, eu fui batizado no Espírito Santo, eu fui submerso no Espírito Santo. Tudo que ele é, eu estou nele, glória a Deus. E aquele verso de 1 Coríntios 12, 13 diz algo que é usado fora do contexto, porque aquele texto ali está falando do corpo de Cristo, que tem vários membros. Está falando como você, na verdade, nasce de novo. Não está falando do batismo com o Espírito Santo. Perceba isso. Diz que por um Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Perceba. É diferente do que Jesus falou aqui. Porque João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Certo? Então Jesus disse: você, o sujeito, certo? Vamos dizer que este aqui é Jesus. Certo? Este dedo é Jesus, este aqui é você, e aqui é o Espírito Santo. Ele, Jesus, vai te batizar no Espírito Santo. E em 1 Coríntios, aquele verso diz: pelo Espírito, todos nós somos batizados em Jesus, um só corpo. Porque por um Espírito todos fomos batizados em um só corpo. Então esse verso aqui não está falando do batismo com o Espírito Santo. Precisamos entender isso. Isso está muito claro. Então, uma coisa é nascer de novo e a outra coisa é ser batizado com o Espírito Santo. Jesus disse que quando você é batizado com o Espírito Santo, você será revestido de poder, você receberá poder. Vamos ler o que ele disse. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Olha, isso é diferente de nascer de novo e ser morada do Espírito Santo. Deixe-me falar isso de novo. Quando você nasce de novo, você tem o Espírito Santo. Com certeza, não se nasce de novo sem o Espírito Santo. Mas ser batizado com o Espírito Santo é uma experiência que vem depois, que Deus quer que todos tenhamos. É um batismo de poder. Recebereis virtude e ser-me-eis testemunhas. Perceba que diz: não fareis testemunho. Sim, dar testemunho é parte, mas é mais do que isso. Quando você recebe o Espírito, o batismo com o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas, tudo o que você é. Amém? Tudo o que você fala. Glória a Deus. A glória do Senhor será liberada só por sua pessoa, porque você é a habitação do Espírito Santo. Nós não temos glória, nós não temos luz. É a glória do Senhor que o Espírito Santo reflete. É o que as pessoas vão ver, elas precisam ver a glória que vai surgindo e também a luz que vai brilhando em nós. E acontece assim, o Espírito Santo põe palavras nas nossas bocas, chamamos de línguas, glória a Deus.
E o diabo tem tanto medo disso, e ele diz o seguinte: aqueles que falam em línguas são estranhos, certo? Estranhos não entendem o que falam, e o diabo quer que você pare de falar em línguas porque ele não sabe o que você está falando. Mas alguns dizem, os que falaram em línguas no dia de Pentecostes, falaram línguas conhecidas, não para eles. Eles falaram idiomas que não era o deles. Falavam outras línguas. É lógico que às vezes falamos em línguas e falamos em algum idioma conhecido neste mundo. Mas não é algo que você estudou, algo que você aprendeu, algo que sabe. É língua sobrenatural, glória a Deus. Mas também falar em línguas pode ser língua dos homens e dos anjos. Entenda isso. Em 1 Coríntios 13 nos diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Então, língua dos homens e dos anjos. A Bíblia diz que quando você fala em línguas, falando no Espírito, ele fala em mistérios. Falamos de mistérios. Sabe, o arrebatamento é um mistério, agora revelado. A igreja é um mistério, agora revelado. Então tem mistérios que o apóstolo Paulo falou, porque o apóstolo Paulo foi escolhido por Deus para revelar mistérios pelo poder do Espírito Santo. E ele fez isso nas suas cartas do Novo Testamento, e estamos aprendendo os mistérios. O que é um mistério? Falamos que a palavra mysterion no grego, mistério quer dizer algo que estava oculto no Antigo Testamento, mas agora foi revelado. E a Bíblia diz que quando você ora no Espírito, você fala em mistérios. E muitas vezes, escute bem isso, depois de um tempo sem falar em línguas, sem orar no Espírito, eu me sinto frio, eu sinto que eu estou frio espiritualmente, eu me sinto até morno, e eu não quero isso. Eu preciso de um batismo com fogo, eu preciso de um batismo com o Espírito Santo. Eu só oro, e eu oro e oro. E eu oro e muitas vezes eu não sinto nada nas emoções, não é algo que tem a ver com as emoções. Mesmo que produza emoções, como, por exemplo, tranquilidade, até paz, mas não busque isso. Amém? Então, enquanto eu oro no Espírito, pode ser até por um tempo, pode ser um dia, o dia inteiro, 2 dias, até alguns dias, de orar e não sentir nada, mas de repente, eu vejo que quando eu oro pelas pessoas que estão enfermas, elas são curadas. Eu vejo que quando eu abro a Bíblia, certo? Eu abro a Bíblia e eu vejo que não está mais oculto, não está mais escondido de mim, mas aquilo vem sobre mim e eu vejo claramente, certo? É como a experiência de muitas pessoas que quando oram no Espírito, abrem as suas Bíblias, as palavras parecem pular nelas. São capazes de decifrar, receber a revelação que está ali. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Por quê? Porque quando você ora em línguas, no Espírito, perceba, não na sua cabeça, porque quando você ora numa língua desconhecida, Paulo diz que quando eu oro em língua desconhecida, o meu espírito ora e o meu entendimento fica infrutífero. E olha, deixe-me falar isso. Você não quer que a sua mente estrague tudo. Muitas vezes a nossa mente bagunça tudo. Nós oramos e a nossa mente começa a ir para todas as direções e começamos a orar por coisas que não são prioridades ou aquilo que realmente importa. Quando você ora pelo seu filho, por exemplo, você ora em línguas e diz: Senhor, eu não sei o que está acontecendo com meu filho de 15 anos, mas tu sabes, e começa a orar no Espírito. E continue orando até ver que algo aconteceu, certo? Continue orando, orando. Olha, o Espírito Santo sabe exatamente qual o problema do seu filho, ele sabe exatamente qual é a situação e ele sabe qual oração fazer. Mas se você orar somente na sua língua, fica limitado. Não estou falando para você não orar na sua língua, eu oro na minha língua, você deve fazer isso. Glória a Deus, a Bíblia coloca nesta ordem. Então eu orarei no Espírito e também com o meu entendimento. Eu cantarei no Espírito e cantarei com o meu entendimento. Faça os dois. Glória a Deus, e muitas vezes quando você orar na sua língua, com o seu entendimento, você vai ver que a sua oração vai fluir mais, vai direto ao assunto. Você vai falar daquilo que importa. Talvez você ora no Espírito, depois ora pelo seu filho, para que o Senhor remova esse sentimento de solidão que ele sente tanto, mesmo estando com amigos, mesmo estando com a sua família. O diabo atacou a sua vida com essa sensação de solidão, um espírito de rejeição da parte dos outros. Eu oro para que o Senhor envolva o seu coração com o seu abraço, com o seu amor. E oro, Senhor, para que o conceda a graça. E o Espírito Santo está falando isso para o seu filho, você nem percebe porque você ora em línguas. E depois, então, quando você parar e orar na sua língua, amém, você pode até orar por esta mesma situação que o Espírito Santo também orou. Amém? E se você não sabe o que orar na sua língua,
Amém? Continue orando no Espírito. Glória a Deus. Mas você vai chegar a um ponto de orar na sua língua, e essa oração então vai fluir mais direcionada àquela situação. Amém? E também, quando orar na sua língua, você vai ver que Deus vai dar a solução. A maioria das mensagens que eu prego, escute isso, não vem só no tempo do meu estudo, certo? Mas escute isso, eu recebo quando eu estudo a palavra de Deus, mas quando eu dobro os joelhos e oro pelo próximo culto, oro por uma palavra rema, e enquanto eu oro durante um período da minha oração, oro por outras coisas, é lógico, mas em um determinado momento, o Espírito Santo traz a palavra que eu preciso para aquela semana. Amém? Eu amo essa palavra porque é cheia de vida. Quando o Espírito Santo atrás é cheia de vida. Eu a vejo, certo? Mas demora até alguns dias para entender, certo? Para desenvolver. E quando você então vê isso, olha, escute isso, eu fico alegre porque eu sei que, assim como eu me alegro em receber essa palavra, o povo também vai se alegrar em receber essa palavra. Glória a Deus, obrigado Jesus, e todos vão receber, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Então oramos no Espírito, e alguns dizem, bem, o apóstolo Paulo, na verdade, sabe, até falou sobre não falarmos em línguas publicamente, na igreja especialmente. E quando falo igreja, sobre a igreja normal, quando nos congregamos. Mas escute isso, quando citamos este verso, citamos fora do contexto. Não começa dessa forma. 1 Coríntios 14, 18. Paulo disse, dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia eu antes quero falar na igreja, eu repito, quero falar na igreja. Ele disse, todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência. Por quê? Para que possa instruir os outros do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Paulo está dizendo que quando eu falo em línguas durante um culto, ninguém vai me entender. Olha, igreja, se eu ficar aqui e fico falando em línguas, ninguém vai entender a mensagem. Amém? Se eu ficar falando em línguas, ninguém vai entender. Se eu pregar em línguas, ninguém vai entender, certo? É o que Paulo está falando, por isso ele disse, na igreja. E alguns usam este verso e não citam o verso antes deste. O verso anterior diz, dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Quando ele fala mais do que todos vós, ele estava falando com a igreja de Corinto, e esta igreja era radical sobre orar em línguas, e por isso ele teve que corrigir isso, porque gritavam em línguas, só falando em línguas, na ordem indevida. Ok, eles oravam e falavam uns com os outros em línguas até, como quando começavam o culto, oravam em línguas e as pessoas chegavam, não eram salvos, não sabiam de nada, não eram ensinadas, e pensavam que estavam loucos, certo? E Paulo disse, escuta isso, dou graças ao meu Deus que falo línguas mais do que todos vós. Isso parece que Paulo realmente era radical sobre falar em línguas. Talvez orava em línguas de uma cidade para outra. Talvez no seu camelo ele começava a orar e falar em línguas, se edificando. Amém? Revelando os mistérios que estavam dentro dele. Amém? Deus dava para ele revelação e mais revelação, glória a Deus. Enquanto ele lavava sua boca, eu não sei o que usavam naqueles dias, talvez ele usava carvão, sabe? Enquanto ele estava assentado para comer, ou então quando ele se levantava ao acordar. Amém? Ele orava em línguas para dormir e depois, quando acordava, já começava a orar no Espírito, aleluia, para ele dizer, dou graças ao meu Deus, que falo mais em línguas do que todos vós. Então, ele disse, na igreja, quando eu vou, eu já fiz a minha oração no Espírito, orei em línguas. E quando vou à igreja, eu só tenho que falar 5 palavras com a minha inteligência. E então o poder chega. Por quê? Porque, em outro lugar, ele disse, sabe, eu falo 1000 palavras em línguas, ele usou o exemplo de 1000 palavras, mas só tem que falar 5 palavras no seu idioma, e o poder vai chegar. Isso é algo que Deus quer derramar sobre seus filhos, e nunca é cedo demais para apresentá-los o Espírito Santo. Nunca é cedo demais para fazer isso com eles. Sabe, Justin, o meu filho, recebeu o Espírito Santo quando ele tinha, sabe, uns 5 anos de idade. Minha filha também foi a mesma coisa quando tinha uns 4 ou 5 anos de idade. Eu orei por eles e eu falei para eles, este é o Espírito Santo. Este é o dom de Jesus para você. Você quer recebê-lo? Amém? Olha, eles foram salvos nesta mesma idade também. No momento que creram no Senhor Jesus e receberam o Espírito Santo, eu orei por eles. E de vez em quando a Jéssica era pequena,
E o Justin também, não muito tempo atrás, eu já os peguei, sussurrando com os lábios. Quando a Jéssica brincava, sabe, com as suas bonecas, e até o próprio Justin me falou que na escola ele estava se sentindo, passando por um problema, uma situação que estava causando estresse, e foi difícil, e perguntei, o que você fez? Ele disse, eu orei em línguas bem baixinho. Perguntei, você sentiu lá dentro que como se fossem nós que se tornaram desfeitos? Eles todos foram abertos e ele disse sim, enquanto eu estava orando em línguas, eu me sentia mais forte, ele disse. E sabe, para os meus 2 filhos, eu fiz isso quando eles eram bem novos. E olha, eu posso hoje liberá-los para o Espírito Santo, porque eu sei disso. O Espírito Santo vai ensinar para eles toda a verdade. Ele vai ensinar e guiá-los em toda a verdade. E eu posso falar algo para eles, mas é o Espírito Santo que vai influenciá-los. É o Espírito Santo que vai inspirá-los, vai dar direção. Amém? E ensiná-los por dentro. E a Bíblia diz que todos os seus filhos, a promessa em Isaías 54, logo depois de Isaías 53, a obra de Jesus em Isaías 53, por causa disso, a promessa de Isaías 54 diz, todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor. Não é ensinado concernente ao Senhor. Não é como se o pai ensinasse para o filho concernente ao Senhor. Isso é importante. Mas aqui o verso não diz isso. O verso diz, todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor. É o Senhor mesmo que vai ensiná-los diretamente. E grande será a paz, a shalom, o bem-estar, até a plenitude, fisicamente, dos seus filhos. Espírito, alma e corpo, aleluia. Grande, não só shalom, um pouquinho, uma gota de shalom, não. Grande será a shalom. E shalom não é somente paz para o coração, não é somente para as emoções, mas também para o corpo. Os judeus interpretam assim. Amém no hebraico. Se perguntar sobre shalom, eles vão falar nada faltando, nada quebrado. Eles definem assim. Amém? Plenitude completa. Espírito, alma e corpo. E amigos, muitas vezes nós separamos tudo e pensamos que o que sentimos não afeta o nosso corpo. Não, assim como quando você sofre fisicamente, você está sentindo dor, algo assim, as suas emoções também sofrem. E da mesma forma trabalha do outro lado. Quando você sofre emocionalmente, quando está deprimido, pode ter uma forte repercussão ou um efeito sobre o seu corpo. A Bíblia diz que um coração alegre faz tão bem quanto medicamento. E a palavra medicamento ali é literalmente cura. Medicamento. Então, um coração alegre faz tão bem. E quando você tem um coração alegre e feliz, amém? Um coração alegre é tão bom quanto medicamento. E esse medicamento não tem efeito colateral. Não tem overdose desse medicamento. Amém? Você pode se alegrar muito, porque a Bíblia diz a alegria do Senhor é a sua força. Aleluia! E essa força ali não é só força espiritual, mas também é força física. Na Bíblia toda, no Antigo Testamento, é usado para força física também. Então, glória a Deus! Se alegre. Um coração alegre. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que um coração partido seca os ossos. Isso causa artrite quando os ossos secam. O que causa isso? Um coração que está partido. A Bíblia diz que pela tristeza do coração, o espírito se abate, viu? Suas emoções afetam o espírito também. Amém, o espírito se abate. Mas um coração alegre é tão bom quanto medicamento. Aleluia! Glória a Deus! Um espírito abatido seca os ossos. Um espírito abatido seca os ossos. É físico. Então, a depressão pode afetar seu corpo. Amém? Vamos nos alegrar, glória a Deus. Sabe, a Bíblia fala de relacionamentos familiares e qual das cartas escritas de Paulo que ele fala mais e aconselha mais sobre relacionamentos familiares? No livro de Efésios. E o livro de Efésios é considerado por muitos, certo? Como um dos mais, se não o livro mais espiritual de todos. De tudo aquilo que Paulo escreveu. Porque revela para nós a riqueza da igreja. As riquezas da sua graça, aleluia. Até no capítulo 1 nos fala
sobre as riquezas da sua graça, pelas quais, de acordo com as riquezas da sua graça, fomos perdoados, recebemos o perdão dos pecados, e como Deus planejou tudo desde o início, e tudo isso foi revelado a nós logo no primeiro capítulo de Efésios. Mas neste mesmo livro temos sobre relacionamentos familiares no capítulo 5. E no meio nos fala que não somente morremos com Cristo, quando ele morreu na cruz, mas você foi ressuscitado com Cristo, e depois você se assentou com Cristo nos lugares celestiais. Tendo-nos ressuscitado com ele, diz, nos fez assentar com ele nos lugares celestiais à sua direita. E por que isso é importante quando se trata de relacionamentos? Você tem que entender isso. A posição de um crente, a postura do cristão não é como os ensinamentos do mundo sobre relacionamentos familiares, como ter uma família de sucesso e como ter um bom casamento e tudo mais, porque ensinam somente técnicas e alguns métodos. A forma de Deus é que você tem que se elevar e saber onde você está, porque na verdade você está na mais alta posição do universo. Glória a Deus, você se assentou com Cristo. Amém? Você está em Cristo nessa posição e você é celestial, um ser celestial. E desta posição é como se você então descesse para os relacionamentos terrenos. Imagine se um anjo descer do céu e viver conosco por um mês. Se você estuda, o anjo vai para a escola com você, certo? E imagine que atitude esse anjo vai ter. Se ele ouvir palavrões, ele fica, sabe, se entristece. Mas olha, em tudo que ele faz, tem uma dignidade, não aquela atitude de santarrão, mas dignidade, uma glória, uma beleza moral, uma excelência moral vista nele. E por quê? Ele é celestial, ele veio do céu. Então, se olharmos para alguém que veio do céu, como ele seria? Em termos de como é o seu caráter moral, em termos do seu relacionamento com outros. E é assim que você deve ser. Comece com essa posição. Você é um ser celestial. Você está sentado em lugares celestiais com Cristo. E dali, você então desce para os relacionamentos terrenos, com a sua esposa, com os seus filhos. Amém? Quando você sabe que tem uma riqueza, amém, de Efésios 1, então vem o andar. Você não pode ter o andar sem a riqueza. Você tem que entender a riqueza encontrada em Efésios no capítulo 1, e então você chega ao caminhar, que te fala bem no meio de Efésios, caminhe digno do Senhor, da alta vocação. Como fazer isso se não soubermos quem nós somos e o que temos? Amém? Como Jesus, que sabia que o Pai tinha entregado tudo nas suas mãos. Ele sabia de onde tinha vindo e para onde estava indo, e se levantou da ceia e lavou os pés dos discípulos. Esse ato, um ato que parece ser tão baixo, certo? Se outra pessoa fizer, vai parecer como um servo. Mas quando o Senhor da glória, sabendo quem ele era, sabendo o que ele tinha, se rebaixa e lava os pés dos discípulos, tinha glória. Aleluia! Esse é o tipo de glória que Deus quer que você leve ao casamento e como pais na sua vida familiar. Amém. Glória a Deus. Começamos aí. Amém. Começamos com a plenitude de Cristo e caminhamos de acordo com essa plenitude. Não começamos assim. Muitas pessoas quando pensam da terra para o céu. Certo? Para Deus. Deus quer que pensemos do céu para a terra. Amém? Do céu para a terra. Não pensamos do homem para Deus. Pensamos na perspectiva de Deus para o homem. Glória a Deus. Então, se você entender isso, você vai entender que a nova aliança é diferente da antiga aliança. As pessoas ficam confortáveis em viver no Antigo Testamento, certo? Viver sob a lei, porque nos fala como viver em qualquer outra área, mas viver como um ser celestial vai além da moralidade da lei do Antigo Testamento, certo? Porque isso te torna celestial e não é como não só não cometer adultério, mas, sabe, você se sente estranho, mal, porque não é a sua natureza. Por quê? Porque você é do céu, glória a Deus, assentado com Cristo em lugares celestiais. O pensamento de roubar nem passa por sua mente. Por quê? Porque você já sabe que tem a provisão. Amém? Porque o Senhor é o seu pastor e nada faltará. Amém? Você está nele. Amém? Glória a Deus, tudo é seu. Aleluia.
E quando você olha para as outras pessoas, não tem que cobiçar o que tem, mas você celebra o que eles têm. Glória a Deus, não tem que cobiçar. Glória a Deus, obrigado Jesus, de fato. Você dá. E nos 10 mandamentos não tem nada de dar. Certo? Mas, vivendo como ser celestial, você dá o tempo todo, você cede o tempo todo, você dá o tempo todo. Então, até mesmo a justiça da lei do Antigo Testamento é cumprida. Não por você, mas em você, quando você anda segundo o Espírito. Aleluia! Obrigado, Senhor Jesus. Amigo, isto é o que o Senhor quer que nós façamos, especialmente agora, nesses dias atuais. E leve a sua família a ser batizada com o Espírito Santo. Muitos de vocês vieram para nós agora, durante a pandemia, certo? E você não foi batizado com o Espírito Santo. E de novo, eu repito, uma coisa é ser salvo. Se orar em João 20, você vai ver que os discípulos, ok, eram somente 11 porque Judas se enforcou. E eles, na verdade, tinham até mesmo Jesus entre eles naquele mesmo dia, na mesma noite que Jesus ressuscitou dos mortos. Certo? Na noite daquele dia, ok? Jesus apareceu no meio deles. E Jesus disse, paz seja convosco. E depois de ter falado isso, a Bíblia diz que ele soprou sobre eles. E disse, recebei o Espírito Santo. Olha, você acha que os discípulos receberam o Espírito Santo ali? É lógico. Como Jesus diria, recebei o Espírito Santo só de forma figurada? Não, ele soprou sobre eles, literalmente soprou sobre eles e disse, recebeu o Espírito Santo. Aquele foi o momento que eu creio que os discípulos nasceram de novo, foram salvos. E você diz, Pastor Prince, eles não foram salvos antes, quando caminhavam com Jesus e iam para todos os vales, todos os lugares, as cidades para onde eles iam? Não. Naquele momento, eram discípulos, eram seguidores de Jesus, como temos os discípulos e o rabino. Seguiam a Jesus, não tinham nascido de novo. Como poderiam nascer de novo? Se Jesus ainda não tinha morrido, não tinha derramado seu sangue e não tinha ressuscitado ainda. Eles eram discípulos, isso sim, seguidores de Jesus, mas eu creio que nasceram de novo naquela noite do dia da ressurreição, quando Jesus soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Agora tinha o Espírito Santo habitando neles. Mas olha, ele morava neles, mas não era o batismo com o Espírito Santo. Os mesmos discípulos, no dia de Pentecostes, porque Jesus tinha falado, antes de subir aos céus, Jesus falou em Atos 1, permanecei, lemos isso agora, permanecei em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder do alto, porque ele vos batizará, como João disse, ele, falando de si mesmo, vos batizará com o Espírito Santo, certo? Ele disse para eles, para esperar pela promessa do Pai, que é o Espírito Santo. Olha, eles tinham recebido o Espírito Santo. Obviamente, são duas experiências diferentes. Glória a Deus. Nasceram de novo em João 20, em Atos 2. Quando o Espírito Santo veio, eles foram batizados e eles já tinham nascido de novo. Todos os 120 no cenáculo eram salvos. Já eram morada do Espírito Santo. Mas no dia de Pentecostes, foram todos cheios do Espírito Santo. Olha, qual foi a primeira tipologia? Olha, o primeiro de tudo tem algo para aprendermos. Como a lei da primeira menção na Bíblia, quando a Bíblia menciona um assunto pela primeira vez, certo? Aquilo está no seu estado embriônico, como uma semente. Porque todas as outras menções, então, daquela palavra ou assunto, na Bíblia, vamos ter revelação baseado naquilo que aprendemos da lei da primeira menção. E na lei da primeira menção tem algo que temos que aprender para nós usarmos, para nos guiar, quando aquele assunto é mencionado em toda a Bíblia. Ok? Então vemos que o primeiro dos batismos do Espírito Santo no dia de Pentecostes, e que eu creio que foi o nascimento da igreja. Amém? E precisamos saber que quando Jesus ressuscitou dos mortos foi na festa chamada de primícias, o dia da ressurreição. Os judeus chamam de primícias, certo? E foi também naquele mesmo dia que os discípulos nasceram de novo e receberam o Espírito Santo, no sentido de morar neles. Mas, 50 dias depois, no dia de Pentecostes, eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Agora, não somente tem, como eu ilustrei agora mesmo, o Espírito Santo em mim,
Agora estou no Espírito Santo, fui batizado com o Espírito Santo. Essa é a primeira menção. Vamos olhar então isso? E como sabemos que foram batizados, cheios do Espírito Santo? A Bíblia nos diz, e todos foram cheios do Espírito Santo, e podia parar aí, certo? Mas não, continua dizendo, e começaram a falar. Quem falou? O Espírito Santo? Não, eles falaram. Alguns não entendem isso. Quando fala de orar em línguas, falam coisas como, bem, eu estou esperando o Espírito Santo falar por mim. Eu estou esperando. Não, leia com cuidado. Não diz que foram cheios com o Espírito Santo e o Espírito Santo falou em línguas. Não diz isso. Mas diz, todos foram cheios do Espírito Santo e eles começaram a falar em outras línguas. Conforme o Espírito Santo lhes concedia. O Espírito Santo lhes concedia, mas eles falaram. Você tem que falar. Você tem que deixar que as palavras saiam. E quando oramos pedindo o batismo com o Espírito Santo, alguns esperam. Deus não quer você passivo. Quando você é passivo, na verdade, você se rende involuntariamente a espíritos malignos. Não deixe a sua mente passiva. Não se permita ser passivo. Amém? Certo? Então, seja ativo. Glória a Deus. Quando o Espírito Santo vier, fale em línguas. Quando o espírito maligno, possui, ele controla, ele direciona. E a pessoa faz coisas que não quer fazer, faz com que ela imagine, pense coisas que não quer, faz com que até mesmo diga coisas que não quer dizer, e até sentir coisas que não quer sentir. E aquilo força muito, força. A Bíblia diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. O Espírito Santo te guia. Amém? Como você guia o filho? Pela mão. Amém? E ele nos guia pelo coração. Ele nos guia com a paz ou com a falta de paz. Ele não força ninguém. Ele não te força. Ele não te empurra contra a sua vontade. Deus respeita o seu livre-arbítrio. Olha, amigo, se Deus não respeitasse o livre-arbítrio, o mundo inteiro hoje seria salvo. Ele ia dizer, o meu poder está em ti. E ele te forçaria com o seu poder. E quem pode resistir a isso? Amém? Deus impediria a Adão comer daquele fruto. No momento que Adão ia pecar e estender a sua mão para pegar aquele fruto, Deus podia impedir com o seu poder. Ele podia fazer isso, sim. Mas ele, então, não respeitaria o livre-arbítrio que ele deu para nós. Amém? O livre-arbítrio é algo que Deus respeita. Mas sempre se lembre disso. O resultado da sua escolha, você não pode mudar. E eu sempre falo assim, você coloca o dedo no fogo e diz, eu escolho colocar o dedo no fogo. Você pode, mas não pode escolher não se queimar. Certo? O resultado da sua escolha, você não controla. Deus disse, o salário do pecado é a morte. Por isso vemos a morte. Deus não queria que o homem morresse. Deus os criou para viverem para sempre. Não queria que Adão e Eva morressem. Mas Deus falou para eles, esta é a consequência. Se escolher da árvore errada, e esta é a razão por que Deus colocou aquela árvore bem no meio daquele jardim. Se tudo é perfeito ao nosso redor e Deus diz, você tem escolha, certo? Como exercitar essa escolha se tudo é bom? Não, livre-arbítrio e o amor pelo Senhor só pode ser visto quando Deus coloca algo no centro e que Deus mesmo plantou, a Bíblia diz, como todas as outras plantas e árvores que ele plantou, certo? Deus falou e assim ele plantou. Amém? Aquela árvore era dele. Não era do diabo. E Deus disse, não é boa para o homem. Ele disse, para mostrar que você reconhece a minha soberania, amém, sobre você. Para reconhecer que você é um ser criado, amém, e a sua vida é uma vida de dependência de mim. Uma vida de obediência a mim. Essa é a sua vida, ok? Mas o homem se rebelou contra Deus. E você só se rebela se tem escolha. E Deus colocou aquela árvore ali para ter a escolha. O homem escolheu errado, mas não pode escolher os efeitos. E os efeitos vieram, morte espiritual, que levou à morte física. Amém? Doença, enfermidade, tudo isso veio por causa da queda do homem. Hoje o mundo é um mundo decaído onde vivemos. Deus não queria furacão, tsunami, tornados e tudo mais. Terremotos, não era o plano de Deus. Nunca. Deus é um Deus bom. Todo dom perfeito e boa dádiva vem do alto e procede do Pai das luzes. É um mundo decaído onde estamos. E o que Deus pôde fazer? Já que o homem continuava na sua rebelião, continuamente,
certo? Nos seus caminhos errados contra Deus. Ele só podia tirar a sua mão de proteção e tudo acabava. Mas o idioma hebraico, a forma dos judeus expressarem muitas vezes é atribuir a Deus como se ele tivesse feito diretamente, na verdade, até mesmo no original, na linguagem da Bíblia que Deus permitiu. Robert Young, que fez a tradução Young, no lugar que diz que Deus talvez tenha feito algo ruim acontecer, está, na verdade, no tempo permissivo e não no tempo ativo. Deus só tinha que levantar o seu dedo e já era. Então Deus permite coisas. Olha, amigo, você escolhe. Você pede o Espírito Santo e depois comece a falar. Certo? Fale primeiro e depois o Espírito Santo vai conceder. Agora você flui na linguagem do Espírito Santo. Glória a Deus, que Satanás não consegue interpretar. Não pode interromper a oração nem impedir que ela se cumpra porque ele não compreende o que você pediu. Amém? Então, quando começa a falar em línguas, você tem que falar. Amém? Como as coisas de Deus. O sacerdote, quando carregava a arca no Rio Jordão, quando seus pés tocaram no Rio Jordão, ele se abriu. Deus abriu. Não antes do sacerdote dar o passo de fé, mas depois que ele pisou, Deus abriu aquele Rio Jordão. Ok? É a mesma coisa. Você tem que falar. Começaram a falar em outras línguas, conforme lhes concedia o Espírito Santo. Aleluia. Amém. Vou orar por você no final deste culto, e eu quero que você receba isso. Mas eu quero te encorajar a receber o batismo com o Espírito Santo se você ainda não o recebeu. Se você já o recebeu, lá no passado, tudo que tem que fazer é começar a orar no Espírito de novo. No mesmo livro de Efésios, capítulo 5, antes de falar de relacionamentos de famílias e tudo mais, esposas, maridos, amém, filhos, ele fala sobre ser cheio do Espírito Santo. Vamos ver este verso. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração. Esta palavra aqui, enchei-vos do Espírito, no grego está no tempo presente da voz passiva e não da voz ativa, no imperativo. Ou seja, permita que você seja cheio com o Espírito Santo constantemente. Amém? Como fazer isso? Enchei-vos. Presente, enchei-vos. Permita que você seja cheio do Espírito Santo. Constantemente, como isso? Vírgula, próximo verso, nos fala falando, e este falando está no tempo presente ativo. Ou seja, a sua parte, a parte ativa, é começar a falar. Todo dia, sabe, quando você está para baixo, você se sente, sabe, e você, sabe, sente que tem um ataque? Amém? Ou você se sente que Deus precisa intervir em alguma situação? Amém? Faça uma oração. Glória a Deus. Só comece a falar. E use salmos, hinos. Isso vai te dar um coração alegre. Amém? Um coração alegre, feliz, tranquilo. Glória a Deus. Amém? E cânticos espirituais em línguas. Paulo disse, oro com entendimento e oro com espírito. Amém? Muito claro, o contexto ali está falando de orar em línguas. Amém? Comece a falar. Amém? Todos os que recebem o batismo no Espírito Santo no Novo Testamento, se você olhar com cuidado, certo? Você vai ver que eles recebiam e começavam a falar em línguas. É uma experiência subsequente. Quando Paulo passou pela cidade de Éfeso, ele viu que tinha ali alguns discípulos, pessoas que creram em Jesus, e ele disse assim, e você olha para alguns e sabe que estão deprimidos, não têm alegria e força moral, não tem uma luz que brilha na vida deles. Amém? São derrotados. E você olha e pergunta, e Paulo deve ter questionado isso. Eu acho, olhando para aqueles discípulos que eram verdadeiros, e perguntou, vocês receberam o Espírito Santo depois que creram? E disseram, nós nunca ouvimos que há um Espírito. E Paulo disse, então como foram batizados? E falaram só no batismo de João. A Bíblia diz que eram discípulos de Jesus, discípulos, que eram salvos. Paulo impôs as mãos sobre eles, e a Bíblia diz que eles começaram a falar em línguas e profetizavam. Então, Paulo perguntou, vocês receberam o Espírito Santo desde que creram? Obviamente tinha algo físico, algo que ele sentiu, que esses crentes não eram vitoriosos, e depois que ele orou por eles, para receberem, eles falaram em línguas e profetizavam. Os dois são coisas concedidas pelo Espírito Santo, amém? E aqui em Efésios,
Paulo os exorta no Espírito para que eles se permitissem ser cheios do Espírito Santo. Como falando é a parte ativa, a sua parte é falar. Falar em línguas, cantar cânticos espirituais, cantando salmos e hinos. Amém? Com um coração alegre. Glória a Deus. E então, 3 versos depois, ele começa a falar de relacionamentos familiares. O que isso nos mostra? No livro de Efésios, fala mais de relacionamentos familiares comparado com os outros livros. Então nos fala que precisamos do encher e sermos constantemente cheios do Espírito Santo antes de fluirmos com sucesso nos relacionamentos familiares. Amém? Para terminar, vamos ver 2 Timóteo 1. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, amigo. Desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. A expressão dom de Deus aqui, alguns dizem que é o Espírito Santo, não é o Espírito Santo. Quando se refere à pessoa do Espírito Santo, a palavra usada é sempre doria, como já mencionei, certo? Como na casa de Cornélio. Eles perceberam que receberam o doria do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. Mas aqui não é doria, é a palavra carisma, e carisma é usada em 1 Coríntios 12 para falar dos dons do Espírito Santo. Amém? O dom da palavra da sabedoria, os dons de cura, e essas palavras, dons, é a palavra carisma, é um dom da graça. E um dom da graça, literalmente, carisma, se estudar, quer dizer dom que você recebe não pelo seu mérito. Não é porque eu mereço que este dom flui. Não, não, não. Amém? Foi pago por Jesus. Glória a Deus na cruz. E Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, ele disse, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso ele falou do Espírito Santo. Porque o Espírito ainda não tinha sido dado. Por quê? Porque Jesus não tinha sido glorificado. Mas agora que ele foi glorificado, glória a Deus, continuamos sendo cheios. E este rio de águas vivas flui de nós. E o despertamos. Aqui diz, desperte. Como despertar? Despertar quer dizer soprar até pegar fogo. Soprar até pegar fogo. Amém? Como no churrasco, uma fogueira, você pega algo para soprar e você assopra aquilo até pegar fogo. Você sopra aquilo, glória a Deus. Amém? E aquilo pega fogo, glória a Deus. Amém? Então, este carisma está aí, às vezes dormente. Amém? Talvez aquele fogo pequeno faça pegar fogo, amém? Você faz isso. Aumenta o fogo e não é para apagá-lo. Desperte o dom. E só há um dom que você pode, então, fazer isso. Os outros dons, os dons de sabedoria, amém, também. Operação de maravilhas, você não pode acender, a não ser este dom. Você só acende o dom de Deus. E você desperta todos esses rios. Porque Deus, isso está ligado ao verso anterior, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então perceba que a forma de despertar o espírito de fortaleza, amor e moderação é despertando o dom de Deus. E o único dom que você opera a qualquer hora é o dom de línguas. Amém? Que você recebe com o batismo no Espírito Santo. E este dom desperta todos os outros dons. Olha essa figura aqui de uma menorá. Essa menorá tem 9 hastes. E você sabe quantos dons do Espírito tem na Bíblia? 9. Quantos frutos do Espírito são mencionados? 9. E escute, os judeus chamam isso de menorá de Hanukkah ou castiçal de Hanukkah. Mas perceba, se você perguntar para eles, eles vão dizer que eles usam a haste, sabe, do meio, a haste central, a do meio, que é chamada de servo. Eles a pegam e acendem um resto com ela. Eu creio que ao falar em línguas, quando você ora em línguas, você acende os outros dons do Espírito na sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar rapidamente sobre um artigo que escreveram no New York Times, no dia 7 de novembro de 2006, que tem como título um olhar neurocientífico sobre falar em línguas. Contrário do que pode ser, eu só estou extraindo um pedaço dele, só uma porção, contrário do que pode ser uma percepção normal, estudos declaram que pessoas que falam em línguas
raramente sofrem de problemas mentais. Uou! Pessoas que falam em línguas raramente têm problemas mentais. Um estudo feito com 1.000 evangélicos cristãos na Inglaterra descobriram que aqueles que têm essa prática têm mais estabilidade emocional do que os que não fazem. Então, amigo, aqui temos um testemunho disso. Desperte ou acende este carisma. Falar em línguas. Desperte isso. O que vai acontecer? O espírito de temor sai. Amém? Em vez disso, você vai ter rios de poder, de amor e moderação. Amém. Amém. Precisamos muito disso. Não só de amor, mas poder. Você pode amar alguém, mas não ter poder. Amém? Para trazer uma divina intervenção naquela área pelos dons do Espírito Santo. Esta é a parte do poder. Glória a Deus. E amor e moderação, como precisamos de moderação. Glória a Deus. Quero orar para que você receba o batismo com o Espírito Santo, se não recebeu isso. Glória a Deus. Amém. Fique em pé agora onde você estiver. Olha, Jesus disse que quando um filho pede ao pai por pão, o pai vai dar para ele pedra. Se ele pede, então, peixe, ele vai dar uma serpente? Lógico que não. Muito mais. O Pai Celestial dará ao Espírito Santo àqueles que pediram. Não fique com medo de receber uma serpente ou um espírito maligno. Quando você pede para o Pai em nome do Senhor Jesus para receber o batismo com o Espírito Santo, você não recebe outro espírito. Deixe-me orar por você. Agora mesmo fique em pé. Aleluia. Amém. Lembre-se disso. É um dom. E o dom deve ser recebido pela fé. Amém? Se você quer isso, onde você estiver, levante suas mãos. Amém? E repita após mim. Senhor Jesus, Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço por tua promessa que o Senhor me batizaria com o Espírito Santo e com poder. Então agora mesmo, em nome do Senhor Jesus, Deus Pai, batiza-me com o Espírito Santo até transbordar. Em nome do meu Senhor Jesus Cristo. Amém. Ser cheio do Espírito Santo agora mesmo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E amigo, é com você agora, glória a Deus. Não lute, só relaxa. Amém. Comece a falar pela fé. Glória a Deus. O Espírito Santo não vai te possuir e forçar isso. Ele não faz você fazer nada. Amém? Você tem que cooperar. Comece a falar em línguas. Glória a Deus. Isso aí. Vá em frente. Glória a Deus. Você pode parar e começar. Amém? É tudo de acordo com a sua vontade. Ok? Não é algo que vai ser forçado em você, mas é a sua vontade. Você pode parar e começar de novo. Pode cantar também. Para. Se orar assim o dia inteiro, esses rios de poder, amor e moderação vão fluir em você. E você também vai interceder diante de Deus. Amém? Por coisas que você nem sabe. Amém? Mas o Espírito Santo sabe. Ele sabe exatamente qual é a necessidade. E ele também sabe prover. Glória a Deus. Se você nunca aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, faça essa oração comigo agora. Diga: Pai Celestial, eu te agradeço. Cristo morreu na cruz por meus pecados e tu ressuscitaste dos mortos. E te agradeço porque agora mesmo eu sou a justiça de Deus em Cristo. Porque Jesus Cristo é o meu Senhor. Os meus pecados, diga, os meus pecados foram perdoados, apagados da minha vida. Obrigado, Pai, e agora mesmo enche-me e batiza-me com o Espírito Santo até transbordar. Em nome de Jesus. Amém. Receba o Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode orar em línguas agora? Comece a fazer e quando fizer vai aparecer um ribeiro. Um pouquinho de água primeiro, depois um ribeiro, e depois um rio, e um grande rio, como Jesus falou, que vai fluir. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Amém. Fique em pé, igreja. Glória a Deus, que nesta semana, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com você, em nome do Senhor Jesus Cristo. E toda a igreja diga:
Amém. If you have just prayed the prayer to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, we want to welcome you to a new life filled with the goodness and abundant grace of Jesus. To help you begin this journey, we would like to bless you with an ebook titled The One Thing, 31-Day Devotional by Pastor Joseph Prince. Receive daily bite-sized inspirations of the favor, healing, and provision that God has for you. Simply log on to josephprince.org/salvation and download your free copy today. Get ready to experience the amazing love of God. Today, receive Joseph's brand new 3-CD audio series as a thank you for your gift of any amount to the ministry. As you wait on the Lord for your breakthrough, discover how listening to God's Word can give you a faith boost and help unlock His flow of supply in your area of need. Call now and you will also receive a bonus, Your Miracle is in Your Mouth book. How many want God to work miracles amongst us all the time? And works here is continuous tense. God works miracles in us, around us, for us, through us, all the time. And for a gift of $75 or more, you'll get the Rest and Receive package. Find out more about how your miracle is not dependent on your faith, but on Jesus' work on the cross. As you rest in God's faith and experience His shalom peace, know that He is working all things together for your good, even when you can't see it yet. Request these faith-building resources today. Call us toll-free at 877-901-4300 or visit us at josephprince.org. Hi, I'm Joseph Prince, and I'll be your personal guide helping you discover the land of Israel. My brand new book, Expedition Promised Land, Walk Where Jesus Walked. Through this book, I take you on a 10-day visual journey to discover Israel as if I were your personal guide. We'll explore the region of Galilee, where our Lord Jesus calmed the storms, multiplied the loaves and fishes. We'll also be visiting the old city of Jerusalem, where His passion took place and where the early church was born. There's just something about being in Israel. The Bible comes alive in a special and intimate way. Everything about it, its rich history and culture, its topography and its landscape. Everywhere you turn and in everything you look at, the rocks, the trees, the ancient practices are pictures of our Lord Jesus and what He has done for us at the cross. As we explore Israel together through this book, my prayer is that you will see a living Savior in this ancient land. Join me to encounter Jesus in a deep and personal way through the pages of this book, and your life will never be the same. Get your copy today. Call us toll-free at 877-901-4300 or visit us at josephprince.org/new book today. Joseph Prince Ministries is a Section 501c3 nonprofit organization, and your gift is tax deductible for the amount that exceeds any fair market value of the materials you receive from us.